Olha, vamos falar de um assunto que é bastante comum nesse período do ano, principalmente, né? Você que programa suas férias aí, às vezes comprou a sua passagem, surgem os imprevistos, né? E aí tem cancelamento de voo, tem voo atrasado, enfim, inúmeras situações que podem acontecer na sua programação das férias, né? Mas afinal, quais são os seus direitos e quais são os deveres das companhias aéreas? Para responder essas questões, eu converso agora com o advogado e coordenador do curso de Direito da Estácio Campo Grande, professor Igor Santos, que está aqui com a gente. Igor, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia e bem-vindo, viu? Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes que estamos acompanhando aqui da Rádio Massa FM. A Estácio Campo Grande está sempre de portas abertas a participar, informar, trazer informação, trazer conhecimento à sociedade. Bom, então vamos lá. Falando nesse conhecimento, Igor, quando a gente tem casos como cancelamentos de voos, né, que ainda são comuns, o que o consumidor precisa saber logo de início quando ele enfrenta esse tipo de problema? Olha, a primeira questão que a gente precisa trabalhar é de quem ele comprou. Ele Uhum. comprou via um intermediador, ele fez a compra de diversos serviços de maneira separada. Por quê? Se você compra uma passagem ali direto de uma agência de viagens que já tem um plano completo, esse intermediador ele é responsável ali por organizar qualquer tipo de situação que aconteça durante essa viagem. Ah, Uhum. eu tive um atraso num voo, então entra em contato com o intermediador, ele é responsável ali por avisar a hospedagem, por avisar os passeios que foram contratados e readequar essa rotina que foi planejada. Uhum. Agora, se essa compra foi individual, é necessário que o consumidor entre em contato individualmente com cada um desses prestadores de serviço, até ali para que ele não tenha um prejuízo. Se houve um atraso, por exemplo, de mais de 1 hora numa viagem de avião, a empresa aérea era obrigada a fornecer um canal de comunicação, um telefone, rede de internet, para que esse consumidor faça esses ajeitos, ele entre em contato e consiga reorganizar a sua viagem, a sua agenda. Uhum. Em relação a voos nacionais e internacionais, né? O que que a gente tem aí de diferença? Vamos pensar aqui que você decidiu viajar, pegou suas férias agora e você decidiu que vai para Tailândia. Quer conhecer um lugar Uhum. novo, um lugar diferente e não tem um voo direto. Você vai precisar Uhum. fazer escala em um outro país, ali no Oriente Médio ou na Europa, para conseguir chegar até lá. Quando você faz esse tipo de contratação de voo, você vai dividir a sua compra em uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira. Essa empresa estrangeira, você compra direto uma passagem só aqui no Brasil pela Uhum. empresa brasileira. Quando você troca de aeronave e vai para essa empresa estrangeira torna-se responsável, mesmo que ela não tenha lidado diretamente contigo e que ela não Uhum. preste serviços aqui no Brasil. O que estava acontecendo antigamente é que tinham-se muitos problemas, até porque cada lei local previa uma coisa. Ora, é uma empresa estrangeira que é de um país, atua em um segundo país com um consumidor de um terceiro país. Qual que é a lei aplicável? Como que a gente vai Uhum. trabalhar isso? Por conta disso, foi assinada uma convenção, a Convenção de Montreal, nos anos 70, que estabelece panoramas mínimos da legislação a ser aplicada nestes casos. Então, Uhum. em voos internacionais, você não vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que é brasileiro. Ele vale apenas para viagens no Brasil e ali para algumas situações em que a Convenção de Montreal ela não vai ali satisfazer, ela não vai ter uma resposta direta. Uhum. Neste sentido, a Convenção de Montreal ela estabelece limitações maiores do que o Código de Defesa do Consumidor. A gente está Uhum. falando em prazo prescricional, que é o tempo que você tem para entrar na justiça. A gente está falando de uma limitação de indenização por danos materiais, que são os prejuízos que você teve, e assim por diante. Então é muito importante se preocupar com o tipo de voo que você tem. Saiu do Brasil, não se aplica diretamente o Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Eh, Quando a gente fala, eu comprei direto de uma agência, né? Não comprei direto com a empresa aérea ali, com a companhia. Isso também tem diferença, né? Na hora de eu precisar resolver algum tipo de problema. Porque tem pessoas que às vezes vai na agência e compra um pacote, né? Exatamente. Já tá, quer facilidade, quer praticidade. Então, e se surge algum imprevisto aí, seja um problema num transfer, seja um problema no próprio voo,
comunica direto com a agência para que a agência possa resolver isso? Exatamente. Até porque a responsabilidade, no caso, é solidária. Ou seja, Uhum. tanto a empresa aérea quanto a agência são responsáveis. Quanto mais pessoas você acionar, maior a chance de você conseguir isso de uma maneira pacífica. Organizar, resolver toda a situação, sem precisar ali de ingressar com um processo ou de sofrer aquele prejuízo imediato. Uhum. Quando a gente fala nessa na lei hoje, né, de defesa do consumidor, ela costuma ser muito mais vantajosa para o passageiro, né? Sempre trazendo mais responsabilidades ali para as empresas. Exatamente. A gente tem no direito o que a gente chama teoria do risco do negócio. A Uhum. partir do momento que você se propõe a oferecer um serviço para uma pessoa, você está sujeito ali a questões que fogem do seu controle. Uma empresa aérea, a uma chuva muito forte, a um aeroporto ficar fechado, a uma prestadora de serviços extraviar ou até mesmo estragar uma bagagem de um passageiro. Tudo isso é um risco que o empreendedor assume ao colocar aquela prestação de serviço e ao obter, no caso ali das empresas aéreas, obter ali aquela concessão para prestar aquele serviço. Uhum. Nesse sentido, o consumidor ele tem, então, uma presunção de verossimilhança. E aqui é muito importante a gente explicar o que significa isso. Sim. Por quê? Presunção de verossimilhança quer dizer que você presume, ou seja, você antevê como possível verdade algo que o consumidor diz se aquilo parece uma verdade. Ou seja, precisa ter ali um encadeamento lógico. Não Uhum. é porque o consumidor falou que vai ser aceito como verdade. Precisa ter um sentido lógico. Por exemplo, não tem lógica um consumidor chegar e apontar e falar: olha, minha bagagem ela foi estragada, ela foi extraviada há 5 anos atrás. Peraí, você está Uhum. reclamando só agora? Por quê? Tem alguma coisa de errado. Pode ser verdade? Pode, mas você perde essa presunção de verossimilhança. Mas Uhum. agora o consumidor chegou ali na esteira esperando sua bagagem que foi despachada. Ele não encontrou essa bagagem. Imediatamente ele tem um registro dele indo até o balcão da companhia, até o guichê. E ali ele diz: não resolveram o meu problema. No outro dia, ele fez um boletim de ocorrência. Uhum. Um mês depois, 2 meses depois, ele entrou com processo. Aqui eu tenho um encadeamento lógico que isso joga para a empresa a responsabilidade de provar: olha, ou ele não despachou bagagem, ou ele pegou a bagagem sim, e aqui eu tenho uma mentira, então a empresa precisa comprovar que isso não é a verdade. Muito bem, 7 horas e 30 minutos. É importante a gente saber dos nossos direitos também e deveres, né? E também dos direitos e deveres das empresas, das companhias aéreas, das agências que porventura vendem aí os seus pacotes, né? E precisam prestar toda a assistência para você, cliente, passageiro, consumidor. Igor Santos, ele que é coordenador do curso de Direito da Estácio aqui de Campo Grande. Igor, quero mais uma vez agradecer a sua presença. Muitíssimo obrigado, viu? É sempre um prazer, Bruno. Pode contar com a gente lá no Estácio. A gente tem um núcleo de práticas jurídicas que atende gratuitamente a população de baixa renda. É só chegar lá na Estácio ou procurar no nosso perfil institucional no Instagram, estácio.campogrande.ms.